Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária da segunda Câmara. Enquanto os presentes, se serem ditos os senhores conselheiros Irã Coelho das Neves, conselheiro substituto Leandro Lobo Ribeiro Pimentel e o representante do Ministério Público de Contas, procurador de contas, doutor Tércio de Moraes Valente. Em discussão, ato número 18 da sessão ordinária da segunda Câmara, realizado no dia 11 de novembro de 2014. Os senhores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada. Com a palavra, a senhora chefe da Secretaria de Sessões para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros para a apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase do julgamento dos processos regulados pela pauta. Processo sobre a relatoria do conselheiro Irã Coelho das Neves, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicada em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulto o conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhora conselheira presidente, senhor conselheiro substituto. Processo já elencado por essa presidência. O Ministério Público mantém seus pareceres. Com a palavra, o conselheiro Irã, relator das matérias, para proferir a leitura dos seus relatórios e votos. Senhora presidente, conselheira Marisa, ilustre procurador de contas, doutor Tércio de Moraes Valente, senhor conselheiro substituto, senhores funcionários. O nosso primeiro processo, senhora presidente, é o de número 118.433/2012, que abriga o procedimento licitatório realizado no município de Costa Rica, na modalidade de pregão presencial de número 13/2012, tendo como titular o senhor Jesus Queiroz Baide. O voto acolhe o parecer do Ministério Público de Contas e propõe o julgamento nos seguintes termos. Pela regularidade e legalidade do mencionado certame licitatório, pelo retorno dos autos da segunda ICE, para que aguarde as formalizações dos respectivos contratos. Pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Voto nesse mesmo sentido para os processos. 19.865/2014, que abriga o procedimento licitatório realizado pelo município de Chapadão do Sul, representado pelo pregão presencial número 135/2013, tendo como titular o senhor Luiz Felipe Barreto de Magalhães. 4.960/2014, que trata do procedimento licitatório levado a efeito pelo município de Itaquiraí, representado pelo pregão presencial de número 2/2014, tendo como responsável o senhor Ricardo Favaro Neto. 6.625/2014, que cuida do procedimento licitatório instaurado pelo município de Batayporã, representando pela tomada de preços de número 2/2014, sob a responsabilidade do senhor Alberto Luiz Salvesso. E 7.329/2013, referente ao procedimento licitatório deflagrado pelo município de Brasilândia, representado pelo pregão presidencial de número 17/2013, tendo como responsável o senhor Jorge Justino Diogo. No que tange ao processo número 7.341/2013, relativo ao contrato número 2.286/2013, firmado pelo Fundo Municipal de Saúde de Costa Rica, representado pelo senhor Valdeli dos Santos Rosa, com a empresa Ferrato e Ferrato Limitada. O voto acompanha o parecer ministerial e propõe o julgamento nos seguintes termos. Pela regularidade e legalidade da formalização do contrato, dos termos aditivos e do termo de apostilamento, bem como com relação à etapa de execução financeira, pela intimação dos interessados acerca do julgamento do resultado deste julgamento. Esse mesmo voto para os processos 1.361/2014, pertinente ao contrato de número 370AJ/2012, entre o município de Três Lagoas, representado pela senhora Márcia Moura, e a empresa de Maci PR Material Cirúrgico Limitada. 119.590/2012, tendo como objeto o contrato número 2028/2012, entre o município de Costa Rica, representado pelo senhor Jesus Queiroz Baide, e a empresa de pequeno porte, VT Paraná Supermercado Limitada, e 4.108/2008, concernente ao contrato de adesão ao contrato corporativo número 7/2008, celebrado pela Secretaria de Estado de Governo, representado pelo senhor Osmar Domingos Jerônimo, com a empresa Ágil Publicidade Limitada. Já no processo número 821/2010, que cuida do contrato número 1/2010, tendo de um lado a Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Campo Grande, representada pelo senhor Rudel Espíndola Trindade Júnior, e de outro a empresa Socicam Administração, Projetos e Representações Limitada. O voto acompanha o posicionamento do corpo instrutivo e o parecer ministerial, no sentido que seja prolatada a seguinte decisão. Pela regularidade e legalidade da formalização dos termos aditivos ao citado contrato, bem como no que refere à fase de execução financeira, pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. Voto nesse mesmo sentido para os processos 72.136/2011, referente ao contrato número 4/2011,
entre a Fundação Municipal de Esporte de Campo Grande, tendo como ordenador de despesa o senhor Silvio Lobo Filho, e a empresa Viga, prestadora de serviços de construção, conservação e asseio limitada. 3.218/2009, concernente ao contrato número 18/2009 entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, representado pelo senhor Vantuílio Francisco Brasil Jacini, e a empresa Mafre Veracruz Seguradora S.A. 4.395/2009, que trata do contrato número 9/2009, entre o Detran MS, representado pelo senhor Carlos Henrique dos Santos Pereira, e a empresa Master Case Digital Business Limitada. E 118.754/2012, relativo ao contrato número 372-AJ/2012, entre o município de Três Lagoas, representado pela senhora Márcia Moura, e a empresa Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Limitada. Quanto ao processo número 8.882/2010, tendo como objeto o contrato número 133/2010, firmado entre o Fundo Municipal de Saúde de Pedro Gomes, representado pela senhora Neide Aparecida de Oliveira Soares, e a microempresa Fontoura e Rocha Limitada. O voto acolhe o entendimento do corpo técnico e o parecer do Ministério Público de Contas, no sentido que a decisão seja prolatada nos seguintes moldes: pela irregularidade e legalidade da etapa de execução financeira do mencionado contrato, em face do não encaminhamento da prestação de contas no valor empenhado de R$ 130.800, em desacordo com o disposto no artigo 62 da Lei Federal 4.320/64, pela aplicação de multa individualizada aos ordenadores de despesas Neide Aparecida de Oliveira Soares e Francisco Vanderlei Mota, no valor equivalente a 300 unfermes, por grave infração à norma legal, concedendo-lhes o prazo regimental para que promova o recolhimento em favor do FUNTC e, no mesmo prazo, faça a comprovação desses autos sob pena de cobrança judicial, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Este mesmo voto para o processo 69.715/2011, relativo ao contrato número 76/2011, tendo de um lado o município de Alcinópolis, representado pelo senhor Manuel Nunes da Silva, e de outro, a empresa Zilioto Comércio e Representações Limitada. Neste caso, a multa aplicada ao ordenador de despesa foi de 300 unfermes. No que concerne ao processo número 9.152/2013, que trata do contrato número 153-AJ/2013, celebrado pelo município de Três Lagoas, representado pela senhora Márcia Moura, com a empresa de pequeno porte, RCM Informática Limitada, o voto acolhe o posicionamento do corpo técnico, parecer do ministerial, e está consubstanciado dos seguintes termos: pela regularidade e legalidade da formalização do primeiro termo aditivo ao mencionado contrato, pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da execução financeira nos termos regimentais, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Voto nesse mesmo sentido para os processos seguintes: 3.329/2013, concernente ao contrato número 525-AJ/2012, entre o município de Três Lagoas, representado pela senhora Márcia Moura, e a microempresa Carolina Souza Alonso Cominami. 3.693/2009, relativo ao contrato 5/2009, entre o Detran MS, representado pelo senhor Carlos Henrique dos Santos Pereira, e a empresa ICE Cartões Especiais Limitada. 1.319/2006, que cuida do contrato 154/2005, entre a Sanesul, tendo como ordenador de despesas Antônio Carlos Navarrete Sanches e Bernadette Martins Gaspar Rangel, e a empresa Unimed de Dourados MS, Corporativa de Trabalho Médico, e 23.680/2012, referente ao contrato número 63/2012, tendo de um lado o município de Cacilândia, representado pelo senhor Carlos Augusto da Silva, e de outro a microempresa Éder Paulo de Menezes. Já no processo número 5.929/2014, que trata do contrato número 44/2014, celebrado entre o município de Naviraí, representado pelo seu prefeito, senhor Cícero José Toaldo, e respectivos gerentes municipais, e a empresa H2L Equipamentos e Sistema Limitada, o voto acompanha o entendimento do corpo técnico, parecer ministerial, e propõe a decisão nos seguintes termos: pela regularidade e legalidade do procedimento licitatório desenvolvido na modalidade de pregão presencial, bem como no que respeita à formalização do referido instrumento contratual, pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da execução financeira nos termos regimentais, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Esse mesmo voto para os processos 67.066/2011, relativo ao contrato número 69/2011, entre o município de Alcinópolis, representado pelo senhor Manuel Nunes da Silva, e a empresa Oliveira e Furtado Limitada. 5.621/2014, pertinente ao contrato número 5/2014, entre a Câmara Municipal de Naviraí, representada pelo senhor Cícero dos Santos, e a empresa Melo e Farias Advogados Associados SS.
11.778/2013, que cuida do contrato número 59/2013, entre o município de Selvíria, representado pelo senhor Jaime Soares Ferreira, e a empresa José Visani e Companhia Limitada. 4.183/2014, que trata do contrato número 50/2014, firmado entre o município de Naviraí, representado pelo senhor Ciro José Toaldo, e a microempresa KSM Estruturas para Eventos Limitada. E 9.316/2013, relativo ao contrato número 186/AJ/2013, entre o município de Três Lagoas, representado pela senhora Márcia Moura, e a microempresa Eng4 Construção Limitada. Quanto ao processo número 6.318/2011, tendo como objeto o contrato número 8/2011, celebrado entre o município de Jaraguari, representado pelo senhor Albertino Nunes Ferreira, e a microempresa EC Taveira Consultoria Administrativa, o voto acolhe a análise do corpo instrutivo e o parecer ministerial, propondo acolhendo da Câmara a seguinte decisão: pela regularidade e legalidade da etapa de execução financeira do contrato, pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. Esse mesmo voto para os processos 93.910/2011, relativo ao contrato número 335/2011, tendo de um lado o município de Campo Grande, com interveniência das secretarias de Planejamento, Finanças e Controle e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, representados, respectivamente, pelos senhores Nelson Trade Filho, Paulo Sérgio Narras e Marco Antônio Moura Cristaldo, e de outro a empresa WW Negócios Imobiliários Limitada. E 2.824/2012, que cuida do contrato número 34/2012, entre o município de Paranaíba, representado pelo senhor José Garcia de Freitas, e a empresa GTL Distribuidora de Peças e Serviços Limitada. Já no processo de número 691/2010, que trata do contrato número 3/2010, tendo como partes o município de Corguinho, representado pelo senhor Teófilo Barbosa Massi, e a microempresa Luiz Novaes Pereira, o voto acompanha o parecer do Ministério Público de Contas, no sentido que seja prolatada a seguinte decisão: pela irregularidade e ilegalidade da formalização do termo aditivo ao citado contrato, e bem assim no que se refere à etapa da execução financeira, em face da inconsistência dos valores apurados, pela aplicação de multa no valor equivalente a 45 fermes, tanto ao senhor Teófilo Barbosa Márcio quanto ao senhor Dalto de Souza Lima, ambos ordenadores de despesa por grave infração à norma legal, concedendo-lhe o prazo regimental para que efetue o recolhimento da multa em favor do FUNTC e, no mesmo prazo, faça a comprovação nos autos sob pena de cobrança judicial, pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. No que respeita ao processo número 93.543/2011, que cuida do contrato número 53/2011, firmado pelo município de Rochedo, representado pelo senhor Adão Pedro Arantes, com a microempresa Alto Posto Diamante Limitada, o voto propõe julgamento nos seguintes termos: pela regularidade e legalidade, com ressalva da formalização do termo aditivo número 1/2011 e da fase de execução financeira do referido contrato, em razão do não encaminhamento da comprovação da publicação do extrato do referido documento na imprensa oficial e da cópia das notas de anulação de empenho. Pela aplicação de multa no valor equivalente a 30 fermes, imputada ao ordenador de despesa, senhor Adão Pedro Arantes, por grave infração à norma legal, concedendo-lhe o prazo regimental para que efetue o recolhimento da multa imposta em favor do FUNTC em igual prazo, promova a comprovação nos autos sob pena de cobrança judicial. Pela recomendação ao atual ordenador de despesa, no sentido de que adote providências administrativas tendentes à melhor instrução dos processos e documentos a serem autuados perante esta Corte de Contas, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Já no processo número 23.416/2012, que abriga o contrato número 1989/2012, tendo de um lado o município de Costa Rica, representado pelo senhor Valderido Santos Rosa, e de outro a empresa Ferreira e Tedeschi Limitada, o voto acompanha o parecer ministerial e propõe a decisão nos seguintes termos: pela regularidade e legalidade do procedimento licitatório realizado na modalidade de pregão presencial, da formalização contratual, do primeiro termo aditivo e também da etapa de execução financeira, pela intimação dos interessados acerca do resultado desse julgamento. No processo de número 24.851/2012, tendo como objeto o contrato número 71/2012, firmado pelo município de Cacilândia, representado pelo senhor Carlos Augusto da Silva, com a microempresa Eli Pereira da Silva, o voto propõe à Corte da Câmara o seguinte julgamento: pela regularidade e legalidade, com ressalva da formalização do contrato, em razão do vício formal representado pelo não encaminhamento da cópia da publicação do extrato do contrato, pela aplicação de multa no valor equivalente a 50 fermes, sob responsabilidade do senhor Carlos Augusto da Silva,
concedendo o prazo regimental para que efetue recolhimento em favor do FUNTC e, no mesmo prazo, faça a comprovação nos autos sob pena de cobrança judicial. Pela recomendação aos atuais ordenadores de despesa, no sentido que adote providências administrativas com vista à melhor observância da instrução dos processos encaminhada a esta Corte de Contas. Pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da execução financeira nos termos regimentais. Pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Por fim, senhora presidente, o processo de número 16.929/2012, concernente ao contrato número 70/2012, tendo de um lado o município de Paranaíba, representado pelo senhor José Garcia de Freitas, e de outro, o senhor José Carlos de Franco. O voto propõe julgamento nos seguintes termos: pela regularidade e legalidade com ressalva do mencionado contrato, pela ausência nos autos da publicação do extrato do contrato. Pela recomendação ao atual ordenador de despesas para que adote as medidas necessárias para a correção da impropriedade identificada, de modo a prevenir a sua reincidência. Pela aplicação de multa individualizada no valor de 100 UFERMs aos ordenadores de despesa Diogo Robalim de Queiroz e José Carlos de Freitas, respectivamente, atual e ex-prefeito do município de Paranaíba, pelo não encaminhamento de documentos solicitados por esta Corte de Contas, concedendo-lhe o prazo regimental para que efetue recolhimento em favor do FUNTC em igual prazo, faça uma comprovação nos autos, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. São nossos votos, senhora presidente. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Com voto do conselheiro substituto Leandro Lobo Ribeiro Pimentel. Com o relator. Eu também voto integralmente com o relator. Aprovados por unanimidade, vão ao expediente. Processo da relatoria desta conselheira, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas, para a apresentação dos pareceres. Senhora presidenta, o Ministério Público mantém os pareceres. Pela ordem, conselheiro Irã. Presidente, para melhor conhecimento da matéria e para um estudo mais aprofundado, peço vênia a Vossa Excelência e requeiro vista do processo número 2585/2011 da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, um contrato de prestação de serviço. Autorizado, retirado para vistas. Vou retirar também para reexame o processo número 726/2012 da Prefeitura Municipal de Costa Rica. Os processos sobre a minha relatoria são os seguintes. Processo 69.722 de 2011, da Prefeitura Municipal de Aparecida de Taboado, responsável André Alves Ferreira, termo de credenciamento, objetos são serviços médicos. Eu acolho o entendimento da equipe técnica do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade da formalização dos termos aditivos elencados nos autos. Voto no mesmo processo, no mesmo sentido, nos processos a seguir. O 96.718 de 2011, do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, responsável Carlos Henrique dos Santos Pereira, um contrato administrativo número 21 de 2011 e o objeto é alocação de imóvel. O processo 4.097 de 2010, da Prefeitura Municipal de Paranaíba, responsável José Garcia de Freitas, contrato administrativo 141 de 2010. O objeto são serviços de TI, gerenciamento de projetos, sistemas informatizados com aplicativos Comprev e INSS, digitalização de documentos e inserção destes no banco de dados do DataPrev. Processos 35.604 de 2011 e 3.486 de 2012, da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, responsável Márcia Moura, contrato administrativo 119 e 508, ambos de 2011. O 119 é fornecimento de passagem rodoviária e o 508 se refere à locação de imóvel. Processo 6.766 e 2.925, ambos de 2009, do Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, responsável Joenildo de Souza Chaves e Eupídio Alvécio Chaves Martins. O assunto é contrato administrativo 1148 e 1026, ambos de 2009. O 1148 se refere a serviços de limpeza, higienização, asseio, conservação das áreas internas e externas, esquadrias internas e externas e fachada envidraçada. E o contrato 1026 é o serviço de limpeza, conservação e cooperagem. Processo 3.205, 2010, Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública, responsável Vantuir Brasil Jacini, contrato administrativo número 11 de 2010. O objeto é fornecimento de alimentação para presos.
Processo 1532 de 2011 da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, 1532 de 2011 da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, responsável Simone Tebet, contrato administrativo 69 de 2010, objeto de serviço de segurança armada e desarmada. Processo 2120 de 2013 da Secretaria de Estado de Educação, responsável Maria Nilene Badeca da Costa, contrato administrativo 801 de 2012, objeto de transporte escolar. Quanto ao processo 4.742 de 2011 da Câmara Municipal de Água Clara, responsável Valdeir Pedro de Carvalho, contrato administrativo 2 de 2011, objeto assessoria contábil e administrativa, eu acolho o entendimento da equipe técnica e do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade da execução financeira do contrato. Voto no mesmo sentido nos contratos a seguir. 5.468 de 2008, da Secretaria de Estado de Saúde, responsável Beatriz Dobache, nota de empenho 1.170 de 2008, cujo objeto é aquisição de prótese órtese e dispositivo auxiliar de locomoção. Processo 17.025 de 2012 e 1.150 de 2013, da Prefeitura Municipal de Porto Murtinho, responsável Nelson Sintra Ribeiro, contratos administrativos 41 e 247, ambos de 2012. O 41 é o fornecimento de combustível e o 247 é aquisição de veículo utilitário 0 quilômetros. Processo 3.062 de 2012, da Secretaria de Estado de Educação, responsável Maria Nilene Badeca da Costa, contrato administrativo 763 de 2011, cujo objeto é aquisição de laptops. Processo 2.492 de 2010, da Prefeitura Municipal de Inocência, responsável Antônio Ângelo Garcia dos Santos, contrato administrativo 7 de 2010, e o objeto é a alocação de ônibus para transporte escolar. E o 2.465 de 2006, é da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, responsável Carlos Augusto Longo Pereira, contrato administrativo número 37 de 2006, cujo objeto é manutenção de moto niveladora e tratores. O processo 19.971 de 2012, da Câmara Municipal de Ponta Porã, responsável Dário Honório Martins Almirão, contrato administrativo 9 de 2012, sobre a consultoria financeira e orçamentária. E processo 20.047 de 2012, da Prefeitura Municipal de Iguatemi, responsável José Roberto Felipe Arcoverde, cujo assunto é o contrato administrativo número 50 de 2012 para aquisição de material de higiene e limpeza. Processo 20.063 de 2012, da Prefeitura Municipal de Ponta Porã, responsável Flávio Caiate, contrato administrativo número 88 de 2012, para a confecção de carimbos, banners, adesivos, cartazes, painéis de lona, faixas e placas. Quanto ao processo 5.803 de 2008, da Fundação de Serviço de Saúde de Mato Grosso do Sul, responsável Rodrigo de Paula Aquino, contrato administrativo número 17 de 2008, cujo objeto é serviço de exames laboratoriais, e observadas as formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto pela legalidade e regularidade do procedimento licitatório, da formalização do contrato e da formalização dos termos aditivos do 1º ao 8º. Voto no mesmo sentido no processo a seguir, o 20.661 de 2014, da Secretaria de Estado de Educação, responsável Maria Nilene Badeca da Costa, contrato administrativo 774 de 2012, e cujo objeto é transporte escolar. Quanto ao processo 67.452 de 2011, da Prefeitura Municipal de Água Clara, responsável Edivaldo Alves de Queiroz, contrato administrativo 53 de 2011, tendo como objeto a alocação de veículos com motorista para transporte escolar, observadas as formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto por declarar irregular e ilegal a formalização do 1º termo aditivo ao contrato, declarar regular e legal a execução do contrato e a aplicação de multa no valor de 50 fermes à autoridade responsável. Processo 19.477, 19.481 e ambos de 2014, da Secretaria de Estado de Educação, responsável Maria Nilene Badeca da Costa, o assunto sobre o contrato administrativo 849 e 850, ambos de 2013, e o objeto dos contratos é o transporte escolar. Observadas as formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto pela regularidade e legalidade do procedimento licitatório da formalização do contrato. Voto no mesmo sentido nos processos a seguir. O 1.708 de 2013, da Prefeitura Municipal de Iguatemi, responsável José Roberto Felipe Arcoverde, é o contrato administrativo 142 de 2012 para alocação de tendas e materiais para realização de eventos. Quanto ao processo 13.074 de 2010, da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, responsável Simone Tebet, contrato administrativo 44 de 2010,
cujo objeto é a prestação de serviços de consultoria para a elaboração de legislação e documentação referente à autorização de construção e exploração de terminal portuário às margens do Rio Paraná. Eu acolho o entendimento da equipe técnica e do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade e legalidade na formalização do primeiro termo aditivo ao contrato e da execução financeira do contrato. Contrato 3.382/2012 da Prefeitura Municipal de Costa Rica, responsável Jesus Queiroz Baird, contrato administrativo 1912/2011, cujo objeto é a aquisição de medicamentos da farmácia básica. Observadas as formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto pela legalidade e regularidade da formalização do contrato e da sua execução financeira. Contrato 118.980 de 2012, da Secretaria de Estado de Educação, responsável Maria Nilene Badeca da Costa, ordem de fornecimento 231/2012, cujo objeto é a aquisição de material de informática para reposição de peças e equipamentos. Eu acompanho o entendimento da CCE e do Ministério Público de Contas e voto no sentido por declarar regular e legal a formalização da ordem de fornecimento. Processo 119.254/2012 da Prefeitura Municipal de Porto Murtinho, responsável Nelson Sintra, contrato administrativo 154/2012. O objeto é a aquisição de materiais odontológicos. Observadas as formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto no sentido de que, por declarar regular e legal a formalização do contrato. Voto no mesmo sentido no processo a seguir. O 2.136/2013 da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia, responsável Rude Paitizold, contrato administrativo 133/2012, cujo objeto são materiais médicos hospitalares. Quanto ao processo 19.967/2012 da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, responsável Márcia Moura, contrato administrativo 548/2011, cujo objeto é aquisição de medicamentos, eu comuno com o posicionamento dos órgãos de apoio e observadas as formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto pela legalidade e regularidade na formalização do contrato, da formalização do primeiro termo aditivo ao contrato e da execução financeira. Quanto ao processo 20.006 de 2012 da Prefeitura Municipal de Bela Vista, responsável Francisco Emanuel Albuquerque Costa, contrato administrativo número 41 de 2012, cujo objeto é a aquisição de material de consumo e construção e ferragens, acompanho o entendimento da equipe técnica da CCE e do Ministério Público de Contas e voto no sentido por declarar a regularidade e a legalidade da formalização do contrato e da execução financeira da contratação. Processo 2.585, esse que foi retirado a pedido do conselheiro Irã. Processo 95.538/2011, da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, responsável Márcia Moura, contrato administrativo 392/2011, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de segurança armada e desarmada para atender o balneário público municipal e eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Por todo o exposto, acompanho em parte o entendimento da CCE e parecer do Ministério Público de Contas e voto por declarar a regularidade e a legalidade da formalização do primeiro, segundo e quinto termos aditivos referentes à prorrogação contratual, declarar irregular e ilegal o terceiro, quarto e sexto termos aditivos referentes à repactuação financeira não prevista em contrato ou edital e aplicação de multa regimental no valor de 150 UFERMES à ordenadora de despesas por infração à norma legal. Quanto a esse contrato ainda, estive discutindo com o conselheiro Irã sobre essa questão, já que o Ministério Público de Contas e o corpo técnico foram a favor da irregularidade e ilegalidade de todos os termos aditivos, meu gabinete decidiu pela regularidade e legalidade da formalização do primeiro, segundo e quinto termos aditivos, que é só referente à prorrogação contratual. E irregular e ilegal o terceiro, quarto e sexto termos aditivos, porque são referentes à repactuação financeira não prevista em contrato ou edital. E como esse contrato termina agora em janeiro de 2015, nós achamos por bem ainda, em tempo, podermos voltar aqui mostrando e decidindo aquilo que esse tribunal pensa a respeito desse tipo de processo. Em todos os processos aqui relatados, as multas arbitradas deverão ser recolhidas junto ao FUNTECIA no prazo regimental. E o resultado desse julgamento será devidamente comunicado às autoridades competentes. Em discussão,
os relatórios e votos dessa conselheira. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Com o voto, conselheira Irã. Acompanham todos os votos da relatora, inclusive com as observações feitas nesse processo destacado por Vossa Excelência. O conselheiro substituto Leandro Lobo Ribeiro Pimentel. Com o relator. Aprovados por unanimidade, vão ao expediente. Encerrada a pauta de julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra, os senhores conselheiros e representantes do Ministério Público de Contas para breves comunicações. Encerrada a fase das comunicações diversas, e nada mais havendo tratar, essa presidência vai encerrar a presente sessão ordinária da segunda Câmara, convocando outro para dia e hora regimentais. Está encerrada a presente